Boa noite, irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. Já estamos terminando o mês de novembro e estamos estudando o mais belo sermão do Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte. E nós vamos antes orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que nos reunimos em Teu nome. E rogamos a Tua bênção sobre a Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa nos instruir e aprendamos dela, não apenas no dia de hoje, mas todos os dias. Ó Pai, possamos estar aprendendo mais e mais sobre a Tua pessoa. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Muito bem, irmãos, nós já estudamos no começo do ano, 3 meses nós falamos sobre o tema oração e falamos muito a respeito, inclusive de Mateus 6, 9, aonde nós tem a oração do Pai Nosso. Então hoje nós vamos apenas levantar algumas outras coisas que naquela ocasião nós não levantamos, ou falamos, mas de uma maneira mais específica, mas lembrar, e é sempre bom lembrar daquilo que nós aprendemos. Quando o Senhor Jesus instruiu os discípulos, os seus seguidores, a respeito da prática do jejum e oração, o Senhor Jesus teve cuidado de mostrar que eles deveriam agir contrário aos escribas e fariseus, que gostavam de fazer isso em praça pública, gostavam de mostrar para as pessoas que estavam jejuando. E ao falar da oração, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, entra no teu quarto e em secreto busca o Senhor, porque teu Pai em secreto te ouvirá. Não significa que as nossas orações devem ser feitas apenas quando estamos no nosso quarto. Mas a ênfase do Senhor Jesus Cristo é que nós não devemos nos exibir por aí, como os escribas e fariseus faziam. E ele fala também para não usar de vã repetição. Hoje, voltando ao ensino a respeito da oração, essa oração comumente chamada oração do Pai Nosso, que nós vamos ler agora, Mateus 6, versículo 9 até o versículo 13, diz: Pai Nosso, portanto, quando orais assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a oração chamada a oração do Pai Nosso, como já falamos, o Senhor Jesus Cristo estava advertindo os seus discípulos quanto à hipocrisia dos escribas e fariseus, que gostavam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos. E ele alertou os fariseus e escribas sobre as vãs repetições inúteis por si mesmas. E aí o Senhor Jesus passa a ensinar aquilo que ficou conhecido como oração do Pai Nosso, a oração que é um dos assuntos mais vitais em nossa em nossa conexão com a vida cristã. A oração, ela tem que ser vista como a prática ou a atividade mais sublime da nossa alma. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. E aqui é o ponto máximo, o ponto mais alto da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com o nosso Salvador. E essa, a oração, é a mais extraordinária atividade que o crente pode ter. A oração nos aproxima, nos faz chegar diante do trono de Deus. Nada existe que seja capaz de revelar tão bem a nossa realidade espiritual como povo de Deus que somos, do que a nossa vida de oração. Qualquer coisa que fizermos em nossa vida, ela se tornará mais fácil quando nós orarmos, quando nós buscarmos a face do Senhor, quando nós nos entregarmos diante de Deus, rogando que Ele esteja nos abençoando, nos ajudando, nos orientando, e fazemos isso por meio da oração. O homem, o crente, ele descobre a verdadeira condição da sua vida espiritual quando ele examina pessoalmente a sua vida de oração. Quando ele vê o tempo que ele gasta a sós com Deus.
A qualidade da vida espiritual de um crente pode ser medida pelo tempo que ele gasta em oração. E quanto tempo você ora? Eu não estou dizendo você sentar de manhã às 8 horas e ficar até às 10 orando, mas quanto tempo e quantas vezes você entra diante de Deus em oração? Quantas vezes você sente a necessidade de orar a Deus? Ou você simplesmente acorda e agradece a Deus pela noite de sono, pede a bênção de Deus pelo dia, e quando deita, agradece a Deus pelo dia e pede a Deus que abençoe a tua noite. Durante esse período que você fica aí, às vezes 15 horas, 18 horas acordado, como é que é a sua vida de oração? Como é que é a minha vida de oração? Quando deixamos o campo das atividades e dos contatos externos com as pessoas para ficarmos a só com Deus, para entrar em oração com Deus, então realmente nós percebemos aonde nos encontramos espiritualmente. Eu tenho mais prazer em estar na presença de Deus ou tenho mais prazer em estar na presença dos meus amigos? Ter amigos é bom, encontrar amigo é bom, ter relacionamento com pessoas é bom, mas o quanto nós temos tido relacionamento com Deus por meio da oração? Orar, ele não é apenas a mais sublime atividade da alma, como também é o mais profundo teste a que possamos submeter a nossa condição espiritual quanto à autenticidade da oração. Ou seja, falamos que a oração é coisa preciosa na vida do crente, falamos que a oração é a coisa mais importante na vida do crente, mas também o quão profundo é nos submetermos à nossa condição espiritual na oração, a nossa dependência. Oração denota dependência de Deus. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos, nós buscamos orientação de nosso Deus. Na oração do Pai Nosso, mais do que um modelo de oração, nós encontramos aqui uma perfeita sinopse das instruções que o Senhor Jesus Cristo deu sobre como deve ser a nossa oração e como que devemos orar, o que se deve orar. E uma importante observação que devemos fazer aqui é que podemos fazer essa oração modelo como uma prática que se torna aquilo que o Senhor Jesus estava criticando os fariseus. Vã repetição, se torna uma reza. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo não estava dizendo que nós devemos orar só desse jeito, mas nós aprendemos aqui, por meio da oração do Pai Nosso, como o Senhor Jesus Cristo quer que nós nos coloquemos diante de Deus. Então, por exemplo, a maneira como o Senhor Jesus começa a oração, ele inicia a maneira como nós devemos começar a nossa oração. E de que maneira o Senhor Jesus começa a oração? Pai Nosso. Ou seja, não significa que nós estamos orando simplesmente para qualquer pessoa. Nós estamos falando com o nosso Pai. E outra coisa, ao orarmos, e não devemos simplesmente repetir a oração do Pai Nosso, mas temos a consciência de que estamos entrando na presença do nosso Pai eterno. Aqueles que repetem rotineiramente a oração do Pai Nosso, muitas vezes se esquecem de que nós estamos entrando na presença do nosso Pai. Deus é o nosso Pai Celeste. Ele é quem nos amou e planejou a nossa redenção. Reconhecê-lo como Pai é reconhecer a nossa total dependência e necessidade dele. Assim como um filho vai em direção ao pai a fim de buscar algo, um conselho ou alguma coisa que ele está necessitando. E por que ele vai até o seu pai? Porque ele sabe que o seu pai é o seu provedor. Então nós entramos na presença de Deus reconhecendo que Deus é quem provê todas as nossas necessidades. Infelizmente, como eu disse, a oração do Pai Nosso tem se tornado uma oração mecânica, fazendo dessas palavras justamente aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo
alertou os discípulos de não usar de vãs repetições, mas reconhecer que estamos orando ao nosso Pai. E isso é algo que devemos lembrar sempre. Deus é o nosso Pai. Alguns irmãos, e eu mesmo, quando oro, muitas vezes, eu não oro começando com o Pai Nosso, mas começando com Deus eterno, o Pai eterno, querido Deus, amado Deus. Mas importante é saber e reconhecer que Deus é o nosso Pai e Ele tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. A essência da verdadeira oração se acha nessas duas palavras desse versículo 9, Pai Nosso. Porque isso revela toda a intimidade que podemos ter com Deus. Chamá-lo de meu Pai. Infelizmente, nem todos podem chamar Deus de Pai. Apesar do ditado que diz que todos são filhos de Deus, sabemos que somente são filhos de Deus aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Salvador. Conforme lemos em João, todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ao começarmos a oração, reconhecendo que Deus é nosso Pai, revela a nossa intimidade com Ele e também mostra que podemos e somos incentivados, inclusive, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Filipenses 4:6, somos incentivados a buscar a presença de Deus, a nos colocar diante do trono da graça do nosso Pai, lançando sobre Ele as nossas petições, as nossas necessidades. Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele nos exorta da seguinte maneira: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então o apóstolo Paulo nos incentiva, olha, orem, coloque diante de Deus as suas necessidades, as suas ansiedades. Deus é teu Pai e Ele quer ouvir o que pesa em seu coração. Como Pai, Ele quer conhecer as nossas petições, não que Ele não conheça, Ele conhece, Ele é o Deus onisciente, mas Ele quer ouvir da nossa própria boca as nossas necessidades. Mas antes devemos reconhecer nessa oração modelo, quando diz Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, reconhecer que temos um Pai. E não apenas um Pai, conforme na oração diz, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então reconhecemos aqui duas coisas. Primeiro, nosso Deus é santo e nosso Deus é eterno. Quando Ele diz, santificado seja o teu nome. O Pai que está no céu, o Pai eterno é santo. E nós entramos na presença do Deus Santo e nos colocamos diante dele de maneira privilegiada, podendo pedir a Ele, interceder por irmãos, louvar a Ele. Oração não é só petição, nós já falamos muito disso. Louvar a Ele, adorar a Ele, como a própria oração do Pai Nosso nos ensina primeiramente a adorar ao nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós oramos, Pai Nosso, começando com o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo que Deus é eterno, está no céu e é eterno, e também nós reconhecemos que Ele é santo, porque santificado seja o teu nome. E a oração continua, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós estamos orando aqui, que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, é que nós devemos desejar que o reino dele seja percebido aqui na terra. Por isso pedimos que o seu reino venha. E ainda reconhecemos que as nossas petições são condicionadas à sua vontade. Quando ele diz aqui que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A oração não é uma lista de pedidos e desejos que eu quero que Deus faça, que Deus cumpra, não. Pelo contrário, nós oramos, colocamos diante de Deus necessidades, sim, mas reconhecemos que elas devem estar de acordo com aquela vontade que é a vontade de Deus. Reconhecemos que as nossas petições são condicionadas
a vontade dele. Então, quando oramos, seja feita a tua vontade, nós reconhecemos que a vontade soberana de Deus será sempre, não apenas feita, mas ela será sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2 nos diz isso, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então nós reconhecemos, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a minha vontade. Muitos podem pensar, mas se eu estou doente, eu estou orando para que Deus me cure. A minha vontade é que eu seja curada. Deus não quer que eu seja curado? Talvez não. Quantos servos de Deus padeceram no corpo físico e se aproximaram mais de Deus por meio da enfermidade? Outros perderam a vida. Oraram para uma cura, oraram e entraram numa cirurgia, e a cirurgia não ocorreu da maneira que os médicos esperavam, a pessoa veio a entrar em óbito. Mas eu orei tanto a Deus para que a cirurgia fosse feita com sucesso, que desse tudo certo. Mas essa não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus era que aquela pessoa fosse recolhida para a comunhão, a presença eterna com o nosso Salvador. Mas nós reconhecemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. De novo, alguém pode pensar, mas como é que pode ser uma coisa boa a morte de alguém que está orando para ser curado de uma doença? Sinceramente, às vezes é melhor morrer e estar na presença de Deus do que passar a vida inteira entrevado numa cadeira de rodas, por exemplo. A vontade de Deus sempre é perfeita, boa e agradável. E quando nós oramos e falamos isso, que seja feita a tua vontade, nós estamos reconhecendo que Deus é soberano. O homem comum, ele não deseja conhecer a vontade de Deus, muito menos fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, nós vivemos uma geração, e essa geração que nós vivemos aí, os nascidos nos anos 80, 90, é uma geração extremamente egoísta. A maioria, não estou generalizando, mas a maioria, ela apenas pensa nela mesma. Tudo tem que ser dela, tudo tem que ser para ela, tudo tem que girar em torno dela. E por isso nós vemos pessoas sofrendo. Elas não reconhecem e não submetem à vontade de Deus. E muitos crentes lutam contra isso. E é terrível. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus, a pessoa, ela, ao se disciplinar a isto, ela perceber é muito melhor do que querer fazer a própria vontade, porque lá na frente nós vamos dar cabeçada. Então essa geração que é egoísta, que quer tudo para ela, e aqui eu estou falando da geração de incrédulos, jamais vai querer conhecer a vontade de Deus, muito menos fazer a vontade de Deus. Mas aquela geração que professa o nome de Jesus Cristo também deve reconhecer. Talvez tenha que lutar contra isso. Deus, muitas vezes, até a mim mesmo, né, e qualquer outro irmão, muitas vezes Deus vai ter que quebrar a nossa vontade para que a vontade dele seja estabelecida. Mas o principal é reconhecer que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. O Filho de Deus, ele deve ter em mente isto: a vontade de Deus sempre será melhor para mim, mesmo que naquele momento eu não esteja enxergando nada de bom. De início, a oração do Pai Nosso nos mostra então 3 momentos. Primeiro momento, reconhecemos que Deus é nosso Pai. Segundo momento, nós lembramos que Ele é eterno e santo. No terceiro momento, desejamos que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Depois disso, depois desses 3 momentos, nós passamos a agradecer, como aqui o Senhor Jesus Cristo diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós agradecemos a Deus pela provisão, a provisão que o Senhor tem nos dado. O pão nosso de cada dia simplifica todos os cuidados que o nosso Senhor tem para conosco. Casa, trabalho, saúde. São 3 das inúmeras bênçãos que o nosso Senhor proporciona a nós cada dia. Então, quando falamos o pão nosso, não estamos agradecendo apenas pelo pão que nós vamos comer no café da manhã, mas agradecemos pela provisão, pelo emprego, pela saúde que nos capacita a trabalhar. Tudo isso está
relacionado ao pão nosso. Então nós oramos a Deus sendo grato pela provisão dele. Logo após o reconhecimento dessa provisão do Senhor para as nossas vidas, vem a confissão dos nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. O quão pecadores nós somos e o quanto necessitamos do perdão diário do Senhor. De fato, nós falamos, pregamos, ensinamos que os nossos pecados do passado, presente e futuro foram todos perdoados na cruz. Mas nós devemos confessá-los dia a dia. Quando oramos a Deus, Senhor, perdoe meu pecado, na verdade nós já sabemos que fomos perdoados, mas queremos colocar diante de Deus aquele nosso pecado. Senhor, eu ofendi meu irmão, eu usei palavras pesadas contra ele, perdoe a minha atitude grosseira com aquele teu servo. Nós estamos confessando, e isso nós temos que fazer diariamente. Não devemos aguardar um dia da semana, um dia do mês, um dia do ano. Mesmo porque, se você guardar um dia da semana para orar a Deus confessando seus pecados, muito provavelmente você não vai lembrar de todos os pecados que você tem cometido. Mas o reconhecimento da necessidade do perdão dos nossos pecados, confessá-lo dia a dia, as nossas faltas contra Deus, o Deus que é todo santo. E nós sabemos que, e a própria oração do Pai Nosso nos mostra isso, que a nossa comunhão pode ser interrompida por não confessarmos os nossos pecados. A sequência da oração, a seguinte frase da oração, refere-se à preocupação em sermos resguardados do mal. Não deixei cair em tentação, livra-nos do mal. Nós queremos que Deus cuide e guarde de nós, não apenas nos proteja das ciladas de Satanás, mas nos livra dos perigos dessa vida. Esse é um desejo supremo e deveria ser sempre lembrado diante de Deus, porque nós somos carentes e necessitamos de Deus dia a dia. Precisamos de Deus para tudo, até mesmo para respirar. Então nós precisamos reconhecer a dependência dele em tudo, inclusive nos proteger, nos guardar de pecar e também do mal. Por que isso? Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado interrompe a comunhão que nós podemos ter com Deus. Eu lembro que quando mais novo, quando garotinho ainda, nós usávamos uma ilustração que o pecado é como um tijolo, e cada pecado cometido, esse tijolo vai aumentando a parede, ao ponto de que chega um dia em que a sua parede está tão grande que você não consegue enxergar o outro lado. Então nós confessamos, reconhecemos o pecado. E esse pecado é removido. E a nossa comunhão continua estabelecida com Deus. Então nós devemos lembrar sempre disso. Confessar os nossos pecados. Para que a nossa comunhão não seja interrompida com o nosso Deus. O Senhor Jesus, ele termina a oração do Pai Nosso da maneira que ele inicia. Quando ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus é majestoso, Deus é o Pai eterno que está no céu. Dele é todo o reino. E aqui o Senhor Jesus Cristo faz questão de lembrar disso. Pertence a Ele todas as coisas. Nós louvamos ao Senhor. É um ato de adoração reconhecer a sua magnitude, a sua gloriosidade, a sua grandiosidade. Então, nós elevamos o nome do Senhor, porque teu é o reino, poder, glória para sempre, amém. Nós reconhecemos toda a magnitude do nosso Senhor. E isso devia permear não apenas no momento de oração, deve permear nossas mentes em todo momento, do momento em que acordamos até o momento em que deitamos. Cada momento da nossa vida, nós devemos lembrar que tudo pertence a Deus. O reino, o poder, a glória é dele para todo sempre. É um privilégio muito grande o poder entrar na presença de Deus em oração.
É um ato, é uma prática prazerosa para o crente. Buscar a Deus em oração. Ter momentos de oração. Poder chegar diante de Deus e inclinar os nossos corações, reconhecendo a nossa total dependência dele. Isso é muito importante. Glorificar o nome dele. É tão bom e é um exercício que nós devemos estar sempre realizando, de pegar um momento de oração só de louvor e adoração a Deus. Ore com o livro de Salmo aberto, por exemplo, e comece a manifestar toda a gratidão, toda a adoração ao nosso Deus. Nós somos tão habituados a começar a orar e logo a colocar os nossos pedidos diante de Deus, que nós esquecemos de usar tempo para orar, agradecer a Ele, adorar a Ele. Então, tire um tempo de oração, de gratidão a Deus. Agradeça a Deus pela tua vida, pela sua família, por seu emprego, pela sua casa, pela sua saúde. Mas a minha saúde está boa. Mas agradeça a Deus por sua vida. Agradeça a Deus por sua palavra. Agradeça a Deus por aquilo que Ele é. Faça esse exercício. Agora eu vou orar apenas elogiando Deus. Eu vou orar apenas exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar apenas adorando o nosso Salvador. Não faça nenhum pedido. Depois que você fizer essa oração, aí depois você pode fazer uma oração de intercessão para os seus irmãos, pode fazer uma oração colocando diante de Deus as suas necessidades. Mas acima de tudo, é que você e eu, que nós possamos sempre ter essa percepção de como dirigir a nossa oração ao Pai eterno, ao nosso Deus, adorando o único que é digno de toda adoração. Não há outro nesse mundo que pode ser adorado, não há outro que pode ser exaltado, não há outro que possa ser glorificado, não há outro nesse mundo que pode ouvir as nossas petições. Por isso que quando nós oramos ao nosso Pai eterno. Não oramos a uma pessoa, alguém que passou por essa vida, viveu uma vida exemplar e hoje as pessoas chegam diante dela pedindo intercessão. Não, é você, filho de Deus, pode entrar na presença do teu Pai sem intermediário. Não terceirize a sua oração. Vá direto ao Pai. Como o Senhor Jesus Cristo ensina aqui em Mateus 6, o nosso Pai que nos vê em secreto, nos ouve. Que Deus te abençoe e você possa ser motivado a viver uma prática de adoração. Nós vamos orar agora e depois os irmãos colocam seus pedidos no grupo de WhatsApp e tem vários pedidos, mas vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos exaltar o teu santo e bendito nome. Como vimos essa noite, o Senhor que é o Pai eterno que está no céu, Deus santo, Deus eterno, Deus majestoso, nós queremos glorificar o teu santo nome e agradecer a Ti por Tua palavra, ó Pai, porque ela nos aponta a direção, ela nos mostra o caminho. Senhor, queremos Te adorar e Te louvar e exaltar o Teu nome, não por aquilo que o Senhor faz, daquilo que nós desejamos, mas por aquilo que o Senhor faz, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós Te exaltamos, não porque o Senhor realiza os nossos desejos, mas nós Te exaltamos, porque a Tua vontade é realizada em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a viver nesse reconhecimento de que somos filho Teu, o Senhor nosso Pai, e podemos entrar na Tua presença, como estamos fazendo agora, ó Pai, adorando e exaltando o Teu santo e bendito nome. E que nesse momento que vamos nos reunir em oração em nossas casas, que as nossas petições, especialmente as nossas intercessões por nossos irmãos que estão sofrendo, e queremos colocar aqui a vida de cada irmão, cada filho Teu, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Boa noite. E agora, como eu disse, coloque o teu pedido aí no grupo. Nós vamos ter um tempo de oração, cada um em sua casa. Amém? E não esqueça, domingo, dia 30,
Domingo é dia 29, nós vamos fazer a assembleia às 19 horas lá na igreja, vamos eleger uma nova diretoria e tratar apenas de um ou outro assunto, tá bom? Deus abençoe, até domingo a todos os irmãos. Obrigado.